Deus perdoa, então vem começando o novo povo entrando a um novo sacrifício. Vem então a fazer parte, já não são cobertos, são tirados. Ao ser tirado, Deus então não olha a terra para juízo, que o tempo de juízo era para aniquilar o mundo. Havia sacrifício perfeito. Ao Deus vir e tomar esse sangue e pôr no propiciatório no céu, e então, ao Deus olhar o povo, vê através do sangue e não destrói a raça humana. Vem a fazer parte, então, agora da construção desse novo templo. Agora, se Deus constrói o templo de Moisés, constrói o tabernáculo de Moisés, o templo de Salomão, para que o construa, para habitar no meio do povo e por ele ter um lugar onde pôr o sangue. O de Salomão, o mesmo, mas então no tempo de Jesus, já havia um maior que Salomão, e ele começa a criar um templo. Ele está em cima, no trono de Deus, o templo espiritual de Deus, um lugar santíssimo, fazendo intercessão, mas vem criando um templo de seres humanos, de pedras vivas. Mas esse templo, em algum momento, tem que se concluir esta parte do átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E no lugar santíssimo, o que tem que estar no lugar santíssimo? Pois tem que estar a Arca do Pacto, os querubins, esses dois querubins de madeira de oliveira coberto de ouro, a vara, o maná, o propiciatório que está ali. Mas então, espere. O que está faltando? Tem que haver sempre tem que haver sangue. Então, vem Deus, é por isso que ele disse que depois que tudo já está concluído, a igreja termina de construir o templo. E o que falta? A presença de Deus no templo. Todo templo tem que ter a presença de Deus. Não pode haver um templo sem a construção de uma casa. Tem que estar na casa o dono da casa. Consequentemente, tem que estar a igreja do corpo místico de crentes. Tem que estar a presença de Deus, porque foi para isso que ele a construiu, para estar no meio do seu povo. Não viu a coluna de fogo descer ali, irmão Branham? Então veio a coluna de fogo ali, porque aí o templo, Deus já está operando no meio do seu trono humano. Porém, agora ele tem que habitar no meio desses pequenos tronos. E do lugar santíssimo, que é o quartinho de madeira ali, representado ali. Aí onde Deus então vai começar a compartilhar tudo o que vai acontecer. Mas antes, já está aqui, no trono de cada indivíduo, começando a reinar. E este outro propiciatório que ele diz ali, que escreveu, vem outro propiciatório, porque tem que ter um propiciatório em todo o seu templo. Teve no templo do tabernáculo de Moisés, teve no templo de Salomão, o teve em Jesus, mas o que Jesus fez? Foi o templo no Pai Celestial. Ali, isso por 2000 anos, e está pronta a obra de intercessão nesse templo. Mas vem outro, e onde está o outro? Não pode ser assim. Mas vem outro propiciatório. E tem que ser um templo vigente, e tem que ser um trono vigente. Não pode ser em um templo humano que tem aí, porque onde Deus vai morar é nos tronos que estão na terra. Ele não pode vir mostrar todo o irmão Branham, e que o povo que está aí, que ainda não tinha sido transformado nem adotado, vai entrar
para que Deus dê a plenitude. E onde estão os erros dessas pessoas? Porque não acredito que estejam todos perfeitos agora. Sempre tem erro que se comete no dia a dia. Mas a fé tem que então estar baseada neste propiciatório. Se houve muito algo louco, algo impossível, essas são as leis divinas. E se a pessoa não se afina a se alinhar com as leis divinas, ficará fora de todo o benefício que tem em crer nesse propiciatório que está ali. Isso quando ele levantava a haste com a serpente, todo mundo que olhava estaria são, curado. Então tem que crer em algo, tem que ter a base em algo. E se não estará no trono de intercessão, estará olhando no trono do céu. As coisas celestiais vêm a ser tipo e figura daqui. Eu estava lendo uma parte onde ele dizia que não temos que esquecer os tipos e figuras sempre ficam vigentes, porque são as coisas que estão nos mostrando o que está pedindo no momento na qual Deus o tem colocado na terra. Onde tu vives é o que já aconteceu em tipos e figuras, agora mais. Todos os tipos e figuras vêm ser real, se realizar. O que é o propiciatório, o que são os querubins, o que é o Shekinah, tudo isso vem a ser realidade no nosso tempo. E crer e ter a base. E a fé, neste propiciatório, dá a você a segurança e te dá a misericórdia de Deus para te manter firme até chegar à adoção tua e à transformação. Crendo nas promessas que Deus tem por meio deste propiciatório, porque não está no céu onde tu vai buscar misericórdia. E esta parte é onde o cristianismo estará buscando no céu misericórdia. Por isso que não estarão recebendo o que nós vamos receber, porque estarão tocando na porta errada. Vão estar tocando na porta de Cristo quando Cristo não está mais ali. Tem que tocar na porta, mas tocar até fechar. E aí vão perceber, vão dizer, não é aqui. Vão aqui? Ah, mas a porta está fechada? O que nós fazemos agora? Me dê disso. Vá lá procurar, vá lá buscar. Até mesmo. Alguns que estão dentro não vão poder ter a oportunidade de receber o que nós estamos recebendo porque não creram na promessa que estava dando deste lugar santíssimo, deste propiciatório que está ali no meio do povo. Para obter misericórdia, agora é preciso crer no cumprimento do que Deus está fazendo. Não tem outro jeito. Não pode a pessoa crer em algo que não está escrituristicamente e tampouco está em seu programa. Crendo nas promessas que ele tem baseada na fé da pessoa é que vai obter a adoção. Sem isso, a pessoa fica. E a cura, veja, do corpo, se não crer que vai vir onde diz, se levantará com cura em suas asas, Malaquias, a águia, que estamos aqui, já para começar a prender o voo, as águiazinhas, o que temos que fazer? Bater essas asas de Moisés e de Elias, que são as que estão nos trazendo a cura desde o nosso interior para sairmos no rapto e irmos daqui. Ele vem com cura em suas asas, saúde e salvação. Ele não vem para outra coisa. Vem, depois procuramos o que ele diz. Em outro lugar, em Ezequiel, as asas, quando bate, começa a sair todas as plumas que estão aí para mudar, para começar a dar o voo. E se tu observar, há um ponto onde as águias não põe, fica assim com uma asa meia áspera. Ele sai assim da comunidade para que ele não possa para que não possa parar, para que arranque voo. E nós estamos nos tirando todas as coisas do mundo, arrancando de nós, porque nós não somos daqui. Por isso ele dizia, guarda-nos, Senhor. Eles não são do mundo e eu também não sou do mundo.
E aí é que Deus nos tira por essas asas, que nós temos que bater como indivíduos. Esta parte do propiciatório, quando conquistarmos, quando conseguimos entendê-la bem, o que significa o trono de Deus no meio da raça humana, porque aí está tudo. Estava tudo durante a dispensação da graça, por meio do povo, mas como? No templo celestial. E aí o povo estava limpo. Deus olhava e via assim, sem pecado. Ao crente, mas uma vez que sai, onde vamos procurar misericórdia? Então a pessoa vê que se encontra perdido, embora os crentes mesmos que percebem que aconteceu alguma coisa, mas não creem no que Deus está fazendo, ficam desorientados, não sabem o que fazer, começam a tentar bater asa, mas não tem asa, porque não sabem o que fazer. E inconformidade, talvez se sintam até decepcionados, porque tem algo espiritualmente dentro que nos move a pensar que há algo. Mas como Deus faz agora, de uma maneira, digamos, humana, e faz no meio do povo, e faz com os do povo, e tudo Deus faz porque Deus sempre cumpre as coisas no meio do povo. Não o faz, nunca o fez de outra forma, sempre através dos seres humanos. Este outro propiciatório, identificando a Ele, isso te dá a certeza que tu vais daqui. Não tem mais nada que a pessoa possa ter, que possa conseguir que haja o rapto, senão por meio deste outro propiciatório, onde tem a revelação, o maná, o maná que traz a revelação, tem a saúde, a cura. Vejam que quando o irmão Branham disse, algumas pessoas lhe disseram, veja, tu fica curado, e muitas vezes, se você crê que eu sou um profeta de Deus, vai e fique curado. Ou seja, sempre há uma base. E possivelmente aí mesmo não eram curados, era mais à frente. Neste tempo, tinha que ter este tempo de prova. O tempo de prova dos vencedores não tinham chegado nesse tempo ainda. Havia um tempo de prova primeiro. O nosso tempo de prova para sermos curados, a cura total é esse tempinho. Deus já nos deu a cura. Ele prometeu a promessa que vamos ser transformados, mas o tempo de prova é esse. Siga crendo naquilo que eu estou dizendo para ti. Continue crendo nesse mensageiro. Continue crendo que ele é profeta. Porque é sempre baseado em algo tangível. Ou seja, já não é algo que tu possas imaginar. É Deus no meio do povo. Não é algo que outros estão esperando que seja desça uma coluna e tu vais ver e tudo. O irmão Branham viu, mas muitas das pessoas certamente ele não viram. Como Deus opera no meio do povo, em certo momento, muitos também não estão vendo que a coluna de fogo está ali operando. Disse que ele estava ali, na carpa, já estava ali na carpa e depois desceu ao quartinho de madeira. Já estão procurando que desçam ao quartinho de madeira e ele apareça ali operando. Ou seja, para fazerem uma fila e entrar ao quartinho, é que essas pessoas têm fé em que se vão entrar por esta porta serão curadas. Já tem algo que vai fazer se moverem a ficarem de pé sobre sol, chuva, água, não se sabe como é que vai estar esse tempo, mas vão fazer a fila. E se a vão fazer, embora que vai chegar um momento onde não vai ser preciso, digamos,
para que sejam curados. Mas se alguém, vamos ver de pé ali. Agora o escolhido que vai ser transformado, este sim, é que vai vir este tempo de prova. Vamos ver se quando vier, vai fazer como Pedro. Não, eu não creio. Não conheço ele. Isso representa... Pedro não se perdeu. Ele foi um tipo e figura do que aconteceria, dos que passariam por isso, porque era um crente. Moisés feriu a rocha e por isso não vai dizer representa os que vão crucificar a palavra neste tempo final. Isso não quer dizer que Moisés se perdeu. Representa aqueles que sim vão se perder. Mas nesse tempo de prova, aí Pedro, o seu professor, o seu mestre iria se crucificar, entregar, e lembro de segura quando Jesus dizia, o Filho do Homem será entregue na mão de pecadores, será açoitado e será crucificado. Oh, não, que não te aconteça nada disso. Eles pensavam que ele iria restaurar o reino ali naquele tempo. Restaurarás o reino de Israel neste tempo. Por isso ele disse, não corresponde a vós. Mas ele sim conheceu o que ia acontecer. E quando viram, veja, verdadeiramente vão crucificar ele. Então, quando falaram, esse aqui andava com eles. Não, eu não. Bom, mas tu andava com ele. Sempre vai ter um tempo de prova. Porque o que vai ser transformado, esse pode mover vento, terra, e aconteça o que acontecer, ele vai estar sempre crendo. Essa promessa não é para qualquer um. É para o crente. E aconteça o que acontecer, nós vamos te aniquilar também. Então, vai, me aniquila, daqui a pouco eu vou ressuscitar mesmo. Porque do que vale? Que fique bem com os do mundo se depois vai perder toda a herança e toda a bênção de Deus. Isso na terra não é nada comparado com tudo o que temos, as bênçãos que temos. Mas esta fé que nós vamos obter na sua máxima expressão é quando entendamos bem este outro propiciatório. Sem perdão de pecado, crendo neste propiciatório, onde estava o sangue ali, e houve cura espiritual em nossos corpos, obrigatoriamente tem que ter cura em nossos corpos, e Deus nos transforma ao crer neste outro propiciatório. E se hoje, se houve como algo impossivelmente humano, mas sim, no espiritual, se aconteceu, tem que obrigatoriamente acontecer no físico também. Obrigatoriamente, Deus tem que honrar a sua promessa. Como a cumpriria? Agora que estamos vendo como. E agora também estamos vendo este trono no qual Deus está se manifestando para cumprir isso. Um de vossos irmãos. Um da família. Vamos escolher alguém que não conhece? Tem que escolher alguém da família. Mas às vezes sempre o menor, ele dava de pontapé e falavam coisas e não... Davi ali se introduziu, colocaram entre as ovelhas e com certeza, quando entrou, ali eles estavam com certeza todo bem vestidinho, e depois ele todo sujo, com ovelha, com tudo, todo sujo. E olha, não viram nem beleza, e certamente, até a mesa com certeza foi meio desastrado ali. São coisas que se tu for parar para pensar, de onde vem esse rapaz? Estava no meio da vaca, no meio dos bois, no meio dos animais, e chega em casa todo sujo, com o pé sujo, e com certeza, ali os irmãos falavam, mas como vai ser que vai escolher esse menino? E vou dar um coque nesse menino que é para ver se... Ou seja, que é algo muitas vezes, ou a maioria, inconcebível à mente humana, que Deus possa cumprir algo tão grande, de uma forma tão simples, e em pessoas que são tão simples, onde escolheu cumprir o seu programa na América Latina e no Caribe, com um povo simples, de gente humilde, não gente boba, gente tonta, não, somos muito inteligentes, nós somos muito inteligentes, mas
Na sua forma são pessoas simples. E aí é onde Deus se compraz cumprir o seu programa e ter este outro propiciatório no meio do povo. Se o teve no meio de Israel, ali com os templos, tabernáculo, e no templo de Salomão, depois em Jesus, se foi, se perdeu agora? Entre os gentios também tem que ter um templo onde pôr o seu propiciatório, a sua presença. E depois, então aí, já esta etapa da coluna de fogo que ele viu descer ali, esta já é outra etapa no programa divino que já seria algo, então, no nível na qual nós... Por isso vocês veem ali que quando ele vê tudo o que está acontecendo e a direção que há em tudo, não se menciona nada das virgens prudentes. Todo este movimento que há aí é de virgens fátuas. E talvez um que outro incrédulo, não sabe se um pouquinho mais. Também pode ter bastante dos 144 mil por ali. Mas as prudentes para esse tempo, Deus já tem de certa forma, em que quando for não passe a ser perseguida. Ele nem tocou nada desse grupo. Se você observar, fixar nas razões, esse povo já está preparado certamente e está em certa etapa já que até podem andar por aí sem que ninguém saiba que está. Tem muitas coisas que estarão acontecendo ali que quando os vejamos, ou veja como era. Por isso que ele disse, disso tu não vais dizer nada, porque então vão tratar de fazer certas coisas que tem que ser feito ali, antes e quando saia, diga, ah, sim, não é, porque tem outro que está fazendo a mesma coisa, mas há um mecanismo para esclarecer isso. E esta coluna de fogo aí, já estará aí, e então já começará outra etapa bem importante, onde se notarem estão tratando de dizer um montão de coisas, porque é que tudo que estará acontecendo aí de alguma forma, de um outro tem que se falar, e por isso, muitas vezes, hoje foi falado algo, não sei se perceberam, porque tudo que tem, Deus tem que operar tudo no meio do povo, tem que falar, porque é um tempo da palavra falada. Porém, não pode acontecer algo sem que seja falado. Quando se fala, automaticamente, em algum momento, tem que se cumprir, porque foi falado. Não importa o momento, onde seja, depois que seja falado com a pessoa que tem que ser falado, aí tem que acontecer. Por exemplo, uma coisa simples do que falamos. É que crê no propiciatório, ali, no tempo de quando esteve a dispensação da graça aberta, nesse tempo, todos os que creram nisso obtiveram um novo nascimento. Todos os que creem neste último dia, no cumprimento de onde está a misericórdia de Deus, vão ser transformados. Isso já foi falado. Há muito tempo já se falou, claro que sim. Mas falar agora e falar e colocar no propiciatório, onde vai produzir isso, já quando se fala, automaticamente Deus tem que cumprir. Não, isso ele já falou antes e tinha que se cumprir porque já foi falado. Mas a base de que se falou? Baseado em quê? Tem que saber falar no momento correto. Ou seja, não saber falar dizendo que aquele falou mal. Não, dizendo que aquele outro profeta falou mal. Não, não é isso. Se não falar, vamos tirar a palavra saber. Falar no momento oportuno, correto, pela pessoa correta
e baseado no lugar onde tem que olhar e crer. Correto. Porque senão não vai produzir isso. Se ficaram olhando ao propiciatório no templo celestial, não produziria isso da transformação. Isso é o que produz e produziu, foi um novo nascimento. Olhando o propiciatório humano, isso vai produzir a transformação. Não tem outro jeito para produzir isso. Mas se é algo, este detalhinho, de crer nisso, e tudo que vai acontecer na carpa, todos esses eventos e tudo, vai chegar um momento onde o escolhido de Deus já está 100% seguro. E não importa o que perca depois, já tem ali a substância da fé de onde se basear. Porque uma vez que o povo hebreu veja isso também, vão dizer, vamos. Tem muitas coisas que o irmão William falou, que tu ouve, e diz, mas não se cumpriram. Bom, quando vier, ele as cumpre. Mas tudo isso que ele falou tinha que ser falado para que depois tivesse base escriturística e tivesse profecia falada, para que agora se cumpra. O irmão Branham esteve até ali, e chegou até em Cairo, e ele já estava com a passagem para arrancar para Israel. Não, por que o moveu até ali, mas não um profeta? Por isso vê que do grupo do irmão Branham diz, não, ele tem que voltar outra vez. Ele fala, percorreremos essa senda outra vez, este caminho outra vez. É ele que vai vir. E vejo que muitos do nosso tempo, pontuando, marcando e dizendo, que essa gente, como eles vão esperar o homem que se foi, e as pessoas que volte outra vez para cumprir aquilo, se olharem aqui, esse é o homem que vai cumprir isso. Está aqui. E eles ainda pensando isso, e depois mais à frente, ele fala, olha, e este grupo ainda esperando o irmão Branham, e nós aqui já com esse cumprimento desta promessa, e eles perdendo tempo ali, ao invés de estar aqui conosco, ali foi dado tão pouco essa oportunidade de ter parte. Deus não permitiu de ter parte em construir a capa, e observe, se não, se tivessem feito, apenas o grupo do irmão Branham teria feito tudo, mas não foi permitido a eles, e os deixou sem que vissem o cumprimento, ou seja, a realização da construção da carpa. E tu vê que todo mundo, mas hoje, mas veja, irmãos, não viram a manifestação de Deus, este manto que Elias deixou, não viram no irmão William. Porque tudo isso representa, tem múltiplos cumprimentos. Veja, não puderam ver que está conosco. Ah, pobres irmãos. E acontece o mesmo agora, os mesmos que criticaram no tempo de que quando o irmão Branham se foi, que criticavam aqueles que ficaram com a mensagem do irmão Branham. E agora acontece a mesma coisa. E agora por que fazem o mesmo? Não, é que assim não pode ser. Tem que vir ele para cumprir. Os mesmos que criticaram aqueles que Deus não podia vir no mesmo corpo de carne, esteve. Agora, não, isso é impossível que seja assim. Tem que vir ele para cumprir. Mas ele está no meio de vocês. Não, eu não posso crer nisso. O ser humano sempre põe a sua conveniência, e Deus não está para agradar ninguém também. Como ele está sempre cumprindo, ele sempre vai cumprir até o final. Tem que ser sempre um véu de carne vivo. Não pode ser algo. Veja, chegou Jesus em cena. Ressuscitou, esteve com os discípulos. Foi Jesus que pregou no dia de Pentecostes? Não foi Jesus. Foi Pedro. A obra continuou, era Deus em Pedro, Jesus em Pedro.
Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, vê que Deus sempre continua o seu programa. Ele poderia ter deixado a Jesus em seu corpo glorificado continuar a obra. E por que não fez isso? Porque Deus não faz as coisas no seu programa dessa forma. Se fosse assim, teríamos ainda um Adão eterno pregando em todas as eras, todos os lugares, em todas as nações. Diria, não, siga Adão, vamos ter agora um C. Ou teve um Noé que se salvou do dilúvio, então Deus deu um corpo eterno a Noé, e a Noé que agora está o tempo todo. Passou toda a geração e não... Não, ele morreu naquela geração e Deus levou o mensageiro. Foi aquela geração e veio mais outro. Mas como é uma obra inconcebível à mente humana, e agora mais inconcebível que Deus agora o cumpra da maneira que muitos pensavam que era de uma forma, e agora não é desta forma. Agora é da forma na qual Deus sempre o fez. É que não pode ser dessa forma. Este outro propiciatório no meio do povo é o que está repartindo misericórdia aos escolhidos de Deus. Mas não percebem que esse trono é de juízo. E embora que há misericórdia no meio da igreja, o trono do céu está em trono de juízo. E estes anjos que estavam ali aguentando, segurando o juízo divino, que não venham, até que sejam selados 144.000, é por causa disso. Não é por causa, você observa assim, Apocalipse 5, depois que ele toma o livro, abre seu selo em Apocalipse 6, mas se você observar, Apocalipse 7, esse anjo já vem para selar os 144.000. O anjo com o selo do Deus vivo. Veja que o selo, depois que são abertos, o anjo sela. Ele diz que os selos serão pregados outra vez. E tudo está se falando que ele esteve escrevendo por tantos anos, tantos estudos, coisas que o... Mas ele, por exemplo, nos falava ali em seu vestido, em sua coxa, e quem sabe que isso é um pacto. Mas se explicasse, seria mais fácil para nós ver. E outra série de significado que nunca as lia. Procurei nos estudos de certo tema e na mensagem. E eu disse, eu vi escrito, por que tu não falaste isso na mensagem? Mas era porque era para dizer agora. Se abre esse mistério agora. E é isso que os que estão dando, muitos estão dando as costas. Estão bofeteando, estão dando a cara do Senhor e estão com título, que está com título de propriedade. É como quando tu vai dar um prato de comida a uma pessoa e ele tira da tua mão. E isso é uma falta de respeito. Como tu te sente se acontecer isso contigo? Imagina Deus. Por isso que quando Ele diz, eles tiverem culto como estes, eles sabiam o castigo que os esperava. Sabiam a pregação que estava sendo dada, o que receberia toda pessoa que não recebesse isso. Depois eles sabiam o castigo que os esperava, diz assim. Desprezaram a misericórdia de Deus pela última vez. Agora, quando a pessoa despreza algo, é porque te desprezou, foi dada a ele a oportunidade. Não podem dizer, ninguém me disse nada. Não. Foi te dada a oportunidade por todos os meios, satélite, rádios, livros, WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook e tudo. Assim está sendo dado. Mastigar, depois quer que engula. E o que faz é que cospem. E vem para trás. E fazem como o cão, voltam ao vômito. Fazem como um cachorro que vomita e não tem nem reverência a isso que está sendo falado. Mas nós somos mais que bem-aventurados, porque estivemos crendo antes, agarrados desta palavra, desta promessa, que era a forma que nós não pensávamos. Mas
Agradeço, Senhor, porque me abriste o entendimento. E para Deus estar e fazer parte deste programa e ver e crer. Eu não entendo algumas coisas. Mas, Senhor, Tu vai me ajudar a crer, a entendê-la, para seguir em frente, porque eu quero ser transformado. E já, se você não segue adiante, vai começar a lutar com Deus, como aquele que disse, veja, não se levantou Teudas e Judas, um líder, e levou muitas pessoas e apareceu, desapareceu. Deixa esse movimento quieto, se não é de Deus, isso vai desaparecer. Agora, não vai ser que seja de Deus e estejamos lutando contra Deus. Ou seja, tenham cuidado com este grupo, para que não seja que nós nos encontramos como combatendo o programa divino. E mais agora, que vejam algo que estivemos vendo durante todo este ano passado e temos falado, mas algo tem que vir à igreja para que entre este temor reverencial e que entre mais do que está. Não podemos dizer que não está porque é um povo que está consciente, mas que entre, como que diz aí, que o povo teve mais temor, algo assim, como aconteceu aquilo com Ananias. E pode chegar o momento que alguém deseje, que a pessoa deseje que aconteça. Como o irmão William disse, eu não queria que viesse a apertura, mas por causa de que o povo não entrou em desespero, vai ter que vir a apertura. E se para o povo estar pronto, tem que começar a vir morte na igreja, com pessoas. Que depois ele morreu e não se sabe do que morreu. Porque certamente quando levaram Ananias e Safira, checaram, mas esse homem era muito são, era bom, bem de saúde, tinha uma condição, era bem controlado com tal coisa, é impossível que ele tenha morrido. Ou seja, que isso, e quando vai começar a se falar do porquê, aí os que estavam um pouquinho cambaleando, aí vão se endireitar. É que precisava de um empurrãozinho para, digamos, para se firmar mais, porque não entendiam alguma coisa. Com isso vão entender. Vai ficar tudo clarinho, porque isso é o que vai demonstrar. A parte já afinada, a parte final, onde ele diz que está no meio do povo. O escolhido aqui do povo gentil não precisa de milagres, porque é um povo crente. Porém, pelo que se veja, está fazendo falta isso aí para que o povo se dê conta, porque se depois da pregação de Pedro, no dia de Pentecostes, depois de todo este movimento que houve ali, língua repartida e o de fogo, e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar, e as pessoas nos diferentes idiomas as entendiam. Era tempo de ir ali em Jerusalém, vinham de diferentes lugares, onde falavam diferentes idiomas, e ouviam em seu próprio idioma o que esses varões estavam falando. E depois vê Ananias e Safira fazer isso. Veja que tem algo que, embora o ser humano, ou eles não estavam na atividade regularmente, porque eram pessoas conhecidas, ou não tinham esta fé de que estava acontecendo aquilo que estava acontecendo. Não estavam percebendo que o Espírito Santo estava ali. Porque se tu vê isso tudo, isso eram coisas visíveis, porque até o capítulo 5 de Atos já tinha acontecido muitas coisas, ou não sabiam, ou sabiam, mas porque continuaram tentando o Espírito Santo. Aí o povo percebeu, então, que Deus estava no meio deles. E aqui vai acontecer isso mesmo. Vão perceber que é Deus que tem estado todo este tempo que estivemos sem o irmão William. Vão perceber que é Deus que está no meio do seu povo. Deus não vai abandonar seu povo, não vai deixar ali um barco sem capitão.
Tem que ter um guia, tem que ter esta direção divina, que sempre a direção divina tem que ser por meio de um mensageiro. Não tem jeito de tu guiar um povo na parte espiritual divina a um povo que esteja na terra, se não por meio de um mensageiro. Tem que ser por meio de um mensageiro que Deus sempre guia o seu povo, a sua igreja. E quando isso já aconteça, aí então o povo vai entrar nesse desespero, porque agora ainda está muito confortável. Agora, procura quem está desesperado. Vai dizer, eu estou desesperado, mas o povo não entrou nesse desespero. Mas tudo isso tem um propósito, porque é um tempo de prova. A prova não pode vir quando Deus vindique algo em sua manifestação final. A prova tem que vir antes, para logo então, esta vindicação que vai acontecer, com isso que vão começar a morrer. A última praga que houve no Egito foi morte. E a última praga que vai acontecer, e pode dizer que já começou, a morte espiritual, homem sendo apagado do livro da vida, e logo, na parte física. Esta foi a última praga. Vem ser logo representado em algo físico, como foi representado em Ananias e Safira. E aí já vai ser o tempo de tristeza para muitos, mas a pessoa consciente de que não foi por pregação, nem foi por alerta que esteve se dizendo, mas melhor, cada vez que se falava, zombavam mais e diziam mais coisas terríveis contra Deus, contra seu Espírito, contra a sua igreja, porque não só como nós como indivíduos, ou comigo como pessoa, ou com Miguel, senão contra o Espírito Santo. Blasfemar e isso tudo, agora não tem perdão. E assim como quando ele lhes disse, nesta parábola, nós também fizemos tal coisas. Não foi vocês que fizeram isso? Não os conheço. E assim que eu direi a todo aquele que blasfemou e falou contra essa etapa, eu não vou dar cara por nenhum mal feito, porque vão prestar conta comigo do grupo. E a esses eu direi, Senhor, eu não conheço esses. Assim que manda ele direitinho, direto à grande tribulação. Cada mensageiro é responsável do tempo em que Deus o tem colocado e responsável do grupo. Oportunidade muito foi dado para vir a última hora, ainda até 2023, continuarão blasfemando e sequer ter reverência contra a palavra. A essas alturas, é muito difícil que uma pessoa obtenha transformação. E se parte, vamos ver depois do milênio. Deus não vai ter uma pessoa assim no milênio. Não vai dar esta oportunidade de passar o milênio. Até no milênio, vejam, no milênio, não vai ter doenças. E tu poderá dizer, e como não vai ter doença? Como você sabe disso? Porque o diabo vai estar amarrado. E o único que é o dono da enfermidade é o diabo. E, consequentemente, o único que vai haver é esse juízo de criança aos 100 anos. O pecador de 100 anos será amaldiçoado, porque certamente se fazem coisas contra o reino de Deus, e se fazem coisas contra o programa que Deus tem aí, porque vai nascer pessoas, e no milênio vai entrar pessoas vivas, e vai ser um mundo normal.
Mas Deus não pode ter, em seu reino normal, pessoas doentes. E o reino é um reino de paz. E o que a enfermidade traz é tristeza. Por isso, não vai ter doença. Serão pessoas bem, e se falta algo, e Deus, nesse tempo, através da sua igreja, em seu programa, está aqui que seja restaurada uma perna que perdeu na grande tribulação, então vai ser restaurado. As almas não são convertidas as armas serão convertidas em ferramenta de trabalho. Essas armas que depois são convertidas em ferramenta de trabalho, nós não vamos restaurar um pé, um braço, ou fazer algo em comum, porque já vai ter um lugar que tinha acontecido, onde entraram por uma porta e saiu pela outra curado. Mas para esse tempo já não terá necessidade de entrar por um lugar e sair curado, senão que os escolhidos, por direção divina, dirão: veja, aquele lugar tem ali várias pessoas que estão assim, vai lá e cura. Mas a doença, como está atualmente, tristeza não vai haver. Por quê? Porque é um reino de paz. E se é um reino de paz, o diabo vai estar ali trancado. Não é como depois do milênio que sai e aí vai enganar. E entra esta maldade outra vez a essas pessoas que deixarão ser enganadas, que são os mesmos que estiveram no tempo final, que atacaram a igreja do Senhor. Por isso que ressuscitam depois no final. E a esses é que vão enganar. Ressuscitam e acontece a mesma coisa. Quando mesmo... É duro, mas é do mesmo gado. Sim, o que significa? Porque é um ditado que da mesma escória, da mesma levada. Mas são enganados com a mesma semente que tem do inimigo. Caráter negativo. Isso aí é algo de caráter negativo. Pessoas de diversos caráteres negativos. Tem várias definições, mas veja, é um caráter negativo. Veja que pessoas de mau caráter. Negativo é o diabo, e a esses é que vão enganar. Ou esse aqui, ou seja, que também são pessoas que não aceitam, que não creem, morrem. Automaticamente cai desse grupo ali, já vai ser julgado e vai ver como sai nesse juízo. Se saem bem, pois tem vida eterna. E aí certamente tem alguns níveis da forma na qual fez, mas se cruzou a linha, aí não vai ter oportunidade. Mas se for enganado aqui, automaticamente vai ser enganado ali também. E tem que ter pessoas que sejam enganadas. E ali se afaste deste grupo. Neste ano, eu espero que Deus estremeça a igreja, para que se preparem para tudo que vai vir. E se tem que haver morte à igreja de algumas pessoas, pois que venha. Porque de alguma forma o povo tem que perceber, tem que se dar conta em seu coração que é Deus que está no meio de nós, no nosso meio, e é Ele. E se isso tem que acontecer, pois que aconteça. Não desejamos que aconteça, mas se tem que acontecer, para que assim o programa divino se adiante e a obra seja, tudo vai ser nesse tempo. Mas pelo que se vê, já tem algo. Não seja de alguns irmãos na América Latina que já se cansaram de estar pedindo por alguém que está modificando de certas coisas. E às vezes não fez tão mal, mas não ora por ele, já podemos divulgar isso. Devemos pedir pelos familiares e por todos, mas vai chegar um momento onde acontece a mesma coisa que aconteceu no coração do irmão Branham. Eu já nem oro pela América do Norte. Ou seja, que se o profeta se sentiu assim, certamente já era o momento em que também vai acontecer isso com algumas pessoas. Nós sim oramos pela América Latina e desejamos que a América Latina entre a fazer parte do reino milenial, que não seja destruída. Mas isso foi refletido no irmão Branham também.
Veja que chega um ponto onde Deus também disse a Moisés, não fale mais deste assunto. Sempre chega um limite da paciência. A Saul, quando Samuel lhe disse, Deus disse, não chore mais por Saul. Era humano e sentia amor por Saul e tinha ele como seu filho. Mas Deus foi até aí e pronto. E muitas vezes a pessoa tem que ser não grosseiro, como pode-se dizer. Ah, Deus não vai com isso de morno neste tempo. E a nós nos dói porque é a nossa família, mas isso é individual da pessoa com Deus. E não vai ser que eu meta a mão por alguém e Deus esteja operando aí em certas coisas que nós não podemos meter a mão, senão melhor continuar preparando-nos como indivíduo. E o que acontece isso é que te atrasa, em vez de te ajudar, isso te atrasa. Falou algo assim, mas você vai me falar de algo que é para tentar me convencer. Não tente me convencer de nada. Então corte. O outro, e então são ao contrário, isso não falam. Se tu quiser falar, então não fale. Segue um tratando de uma pessoa vai segue a tua vida, não quer já nesta reta final. Se a pessoa não quer que você fale, então você não fala. Segue a tua vida nessa reta final. Não meta a mão por ninguém, nem um parente. Foque. A pessoa tem que se focar na preparação. Isso não quer dizer que tu vai maltratar tua esposa ou teu filho. Não. Na parte do comum da família, o que se faz, mas na parte espiritual, se não quer, tudo bem, não vamos entrar no assunto. E leva as coisas de uma maneira humana, mas nessa parte, mas a pessoa não se mete com ele. Também não fica também a pessoa, se não quer falar do tema, não fale, eu também não vou te falar. Foi dada a oportunidade, não vai dizer que eu não estou dando agora, mas se já consegue, se fica ali pedindo força em algo, então deixa ele. Isso já é individual. Que é por mim, ou por aquele, ou pelo outro. Eu não creio porque o pastor não creu. Isso não é assim, isso é individual. Não, que o pastor está colocando Miguel, está colocando os estudos, e está colocando tudo, a transmissão e tudo, e está fazendo tudo, mas não crê. Mas aí que tal, o pastor está colocando, ele me disse aqui, me disse por ali, que não, e ele está esperando o irmão William, mas nessa etapa está colocando isso porque todo mundo faz, ou porque quer agradar a congregação e para que não saiam, então, mas fique aí, se você está recebendo o que tu precisas, pois fica aí, não julgue ele, porque não faz assim, o povo completo crê, e ele não está crendo. Ou tem ocasiões onde no final entra o pastor. Ou outras ocasiões ao contrário. Que só o pastor crê e o grupo que tem não crê. E até acha impossível para tirá-lo ou fazer algo impossível tudo. Há diferentes casos na América Latina. E que produz tudo isso. A palavra. A etapa que estamos, que quando se fala de etapa, tem que falar com propriedade. Não é uma simples etapa. É uma dispensação que está no meio da igreja, que se estabeleceu. Digamos, está se estabelecendo, mas já está estabelecida e está se operando as coisas dessa dispensação. O que se encontre fora do lugar não vai ficar dentro, vai outra vez para trás, como se disse ontem. Limparam a casa, deixaram varridinha, passaram esse tempo todo que teve no início, de tirar certas coisas de nossa vida para nos preparar para a adoção, a transformação, porque estão conscientes que tem que fazer algo.
Ou você acha que uma pessoa que não crê, não estão se pintando, não estão mais cortando o cabelo, ou não estão usando sapato apontado, de ponta, por que o fazem? Porque sabem que tem um processo para chegar a isso. Mas isso já vai ser, e quando entra a fazer as coisas e a cumprir coisas como crer nesse propiciatório, não, isso eu não creio. Porque tem algo que o move, que sabem que tem um processo pelo qual tem que chegar a essa perfeição. E aí é onde vem, varre a casa, deixa ali limpinha, varridinha, completinha, mas está vazia, não a enche. E vem aquele que eles mesmos expulsaram e a encontra vazia e traz mais 7 espíritos demoníacos mais, piores que os que estavam. E ficam então no nicolaísmo, balanismo, e ficam ali nesta 7ª era, que Deus já não está, vem a ser piores de como estavam. Como estavam, então, era melhor. Por isso a dispensação do reino, aí entram os reis, os sacerdotes, os vencedores, aí entram, aí não entra qualquer pessoa. E tu vejas, quando a pessoa escreve, aí eu vejo com um sorriso nos rostos daqueles que estão recebendo este tempo, isso tudo, com um avivamento tão grande. Tu nota na cara deles, e tu também nota quando escreve. Estamos regozijantes, contentes, e eu vejo o sorriso deles, e eu vejo contentes, e vejo ali uma cara ali sorrindo. Mas, contudo, tem esse outro grupo que lhe dá tristeza. Tu tem decepcionado, melhor, porque até tristeza dá. Foi decepcionante, porque dali não pode mais passar. E como não tem avivamento ali, aí o que há é tristeza na forma. Quando há um tempo de avivamento, de alegria, de regozijo, ano de jubileu, e tu vê, e o que parece, estão cabisbaixos, ou se não, caminhando como se fosse um robô, e não olha para ninguém. E aí a pessoa não percebe que até no físico demonstra que não tem o avivamento final, que não tem esse regozijo do ano de jubileu atualizado no ano 50, atualizado. E nós, quando vejamos congregações, irmãos, pessoas contentes e falamos disso e falamos daquilo, e nos regozijamos e voltamos a ver, e olha, aqui o irmão William escreveu isso, veja que tremendo, agora eu entendo o que isso quer dizer. Aí nos vê a um vencedor, aí vê alguém que mostra vitória e vê com os seus próprios olhos a esses reis e sacerdotes que estarão ali. Ou seja, temos que ver aqui primeiro, para quando estivermos ali, valeu a pena continuar agarrado até o final, porque estamos aqui agora, reinando. Estamos aqui na ceia das bodas do Cordeiro. Ou seja, que todas as bênçãos que Deus tem para nós, primeiro Deus nos permite senti-la nesses corpos, tendo este regozijo, porque chega um novo corpo, e aí já vai sentir esta alegria, mas sentir esta alegria neste corpo, sabendo, conhecendo que somos os vencedores, que entre tantas pessoas no mundo, a pessoa tenha entendido e visto o seu programa, e que embora não entenda alguma coisinha, mas Senhor, mas tem que ser tu que estejas aqui, porque tu não pode deixar só.
Esse rapaz, eu vejo meio estranho como ele fala, ou isso, aquilo, outro, mas ele está falando algo que eu preciso. Deixa eu continuar agarrando isso e me alimentando disso. A palavra do mensageiro que trouxe os escritos, mas melhor o que vai me dar é vitamina. Vamos alimentar-nos disso. Mas muitos que não creram e que ficam aí comendo coisas que o que traz é o mal, como ódio, veneno, e diz outra coisa, porque toda essa palavra que se fala, embora que utilizam a mesma mensagem, como estão tratando e tem outra intenção, o que produz este alimento que estamos ouvindo é mal-estar. Não vai produzir o que esta palavra que foi falada produz quando se fala e se coloca da maneira correta. Uma mensagem do irmão William, do irmão Branham, da Bíblia, e tratar com isso, combater o programa divino, é tratar de lançar veneno a uma comida e dar à pessoa para que se envenene. As mesmas palavras que produz vida e vitamina e tudo, é a mesma palavra que pode te envenenar. E tu vê como crescem. Veja o que ele disse aqui, veja que isso está aqui como está. E crescem, e tu vê que o que é que está crescendo ali? Ódio. Veneno. Porque só os que têm a intenção dessa palavra. E por isso já percebem que é por aí. Diz não porque aquele que acrescente ou tire, mas também se esqueceram de uma parte. O que acrescenta ódio e veneno à palavra, também estão acrescentando coisas. E o que tira a substância das vitaminas dessa palavra também. Não pode acrescentar ódio nem veneno à palavra que foi falada e tratar de dar uma pessoa e quem leva essa palavra com essa intenção. O que essa pessoa vai produzir é mal-estar, ódio, rancor. E já nem sequer vai querer dizer, mas Deus, mas por que aquela pessoa olhava bem e agora me olha assim e me golpeou a cara? Algo tem que ter ouvido, sempre é a palavra que vai, a mão com bênção ou com ódio. E é tudo, este outro propiciatório, está no meio da sua igreja, onde estão os ministérios de Moisés e Elias, são as duas oliveiras, de madeira de oliveira, coberto de ouro, no meio da igreja, onde Deus tem tido nesse tempo a sua presença. Tem a fórmula para crer neste propiciatório, para que sejam adotados e libertados. Olhando o propiciatório, olhando outro propiciatório, olhando outro propiciatório, olhando o novo propiciatório. É aí onde está a chave, a porta, para entrar ao novo corpo eterno e glorificado, como foi o propiciatório no céu, que ao olhá-lo, entrávamos ao novo nascimento. E entrar por essa porta deste outro propiciatório, deste novo propiciatório, vamos obter o corpo eterno e glorificado, olhando outro propiciatório. É o tema da conversa. Aí o alvo não ficou gravado. Talvez ele falasse um pouquinho mais. Mas depois nós podemos ouvir. Mas está tudo o que Deus está fazendo. O povo hebreu, nós estávamos falando do povo hebreu. Porque quando o povo hebreu, quando eles vejam e percebam que essa adoração já não é ali num muro literal, senão que como os evangélicos querem levar o povo hebreu e ver que não tem esse êxito
Eles nunca querem saber dos evangélicos, porque o que eles querem fazer é entrar eles na dispensação da graça. Eles não vão entrar na dispensação da graça, mas sempre tem que ter um lugar de adoração. Mas o lugar de adoração, eles nem os tiveram com Jesus quando esteve ali, e nem no tempo da dispensação da graça, com o propiciatório no céu, o sangue ali, ele tem estado ali, no meio dos dois querubins, nesta obra de intercessão. Esta adoração, tampouco eles a receberam, mas tem que vir agora neste tempo para receber essa adoração por meio do propiciatório que Deus tem na terra. E aí sim é que eles vão crer. E quando for falado a eles, já não será falado algo de intelecto, já será algo falado no coração. De coração a coração se falará e eles entenderão, compreenderão que tem um lugar de adoração. E o único lugar de adoração hoje, o único lugar provisto por Deus para adorar, é o tema que o nosso irmão Branham pregou. Na dispensação da graça, era o trono do céu, no lugar santíssimo onde estava Jesus. E agora é no trono humano, no meio da igreja, onde eles vão ver. É por isso que vão dizer, mas é este que estamos esperando. Não podem dizer, entrá-los à dispensação da graça e olhar o trono de celestial e dizer, mas este é que estamos esperando. Não podem dizer isso. Uma que eles estão não está ali. Eles vão encontrar o trono vazio. Por isso a chave. Os evangélicos não a têm, porque vão focar em um trono vazio. O ministério final vão focar onde Deus está, onde estará a presença de Deus, que é o lugar santíssimo do seu templo terrenal, seu corpo místico de crentes, que tem estado construindo, que já está completo, e aí está Deus no meio dele, neste novo propiciatório, no meio dos seres humanos, no meio da igreja do Senhor, onde estão esses dois querubins de madeira de oliveira cobertos de ouro, com esta grande ajuda destes dois arcanjos que estão nessas mudanças de reino. Este cometa que está passando agora é um sinal muito, mas muito grande para a humanidade. Na Terra tem que estar acontecendo alguma coisa, como quando ele falou em uma mensagem pregada cometa Halley, 105 por aí, em 65 por aí, ele falou algo muito importante, mas se ele falou isso, o que aconteceu com esse cometa Halley, e está acontecendo a mesma coisa neste tempo, e aí houve uma geração que terminou, 85, 86. Por isso ele ali pregou a brecha, pregou frente ao Jordão, lá em 7 de janeiro por aí, uma brecha de 20 anos, pregou o verbo feito carne, e todas essas mensagens, da hora que tem um fiel cumprimento ou um cumprimento completo. Agora lê essa mensagem e a gente entende. Agora entende tudo isso, como foi falado ali, o que é o verbo feito carne, o que é a hora difícil que virá, mas a hora mais gloriosa que Deus vai cumprir no nosso meio, que é a ressurreição e essa transformação, essa nossa transformação, o qual tem um processo de prova. Todo vencedor tem que ser provado. E essa etapa de prova nós já estamos passando. Estamos passando com perfeição. E algumas coisinhas que não entendemos. E aí é onde o mestre nos dá uma ajudinha. Eu vou te dar um empurrãozinho por aqui, onde o professor diz que aqueles pontos que às vezes o professor dá. O professor está dando um pontinho ali. Para que esta fé siga crescendo e que continuamos nos aperfeiçoando, porque Deus não quer que ninguém se perca. Ele veio para buscar aquilo que Ele já redimiu, para aperfeiçoá-lo em seu corpo terrenal também. Porém, nenhum vai se perder. E se tiver que dar algum pontinho para alguém para que passe por esta prova,
Ele vai dar. Ou seja, que tudo o que Deus vai fazer para que esse escolhido seja transformado, até perdão de pecados. E por isso disseram assim, como esse pode agora vir perdoar pecado? Mas era Deus que estava ali, ele podia fazer isso. Mas o que é mais fácil? Fazer com que nasça um braço, ou que não tinha um olho ou uma perna, do que dizer os teus pecados te são perdoados. É mais fácil é criar uma perna. Mas o perdoar pecados, isso já é algo de Deus. Podem colocar até uma prótese. Podem pôr um olho falso, um braço biônico, que quebra madeira, quebra pau e tudo. Mas vai no médico e pergunta se ele pode perdoar pecado. Só tem um médico divino e é ele que pode perdoar pecado. Por isso a misericórdia de Deus nesse tempo está nesse ministério. E um pontinho que tem que dar a alguém vai ser dado. Isso é algo grande. E aí é onde a pessoa vai e tenha mais cuidado, mais temor, porque por quanto superabundou a graça, a Paulo disse assim, eu acredito, superabundou o pecado, superabundou a graça, ou algo assim, mas vamos pegar isso para ter uma vida de pecado, senão que cada vez vamos nos polindo mais, e nos polindo mais. E se isto fazia desta forma, pois Deus me ajuda para corrigir, e todo dia vai corrigindo, corrigindo. Nós não éramos iguais de uma manhã e outra. Você se olha no espelho e diz, um retrato do ano passado, Podemos dizer que desde o ano passado estamos nos corrigindo todo dia, desde que nascemos. Nossos pais nos corrigem, até nossas esposas também nos corrigem. Eu corrijo ela e ela... E diariamente nós somos corrigidos, diariamente. Mas, agora, por mais que tu te olhe, tu vai dizer, eu não sou igual como ontem. E se eu chego assim, ou se eu chego a fazer isso, eu penso que chegava a fazer aquilo, obrigado Deus, porque eu não fiz. Mas graças a Deus que nos livrou, estamos aqui preparando-nos para as promessas que Ele já disse, que cumpriria em cada um de nós. Sem as promessas que Deus disse que as cumpriria em nós, neste tempo, era para um povo que iria vencer e chegou a ser perfeito, pois vai chegar o processo em que vai chegar a isso. Não pode ser impossível. É possível. É possível que estejamos nesses corpos e ser perfeitos, porque Deus entra em um templo que esteja perfeito. O que aconteceu com os filhos de Arão? Entraram com fogo estranho e morreram. Deus não permite em seu templo coisas que estejam fora da santidade. Mas vai ter que chegar um ponto onde nós cheguemos a esta perfeição total, que possamos ter o que Paulo viu, olhos que coisas não viram, olhos que coisas não viram e ouvidos que não ouviram, nem subiram ao coração do homem. É o que Deus preparou para nós. Ele viu coisas que é o que nós vamos ver nesta dimensão aberta para poder obter esta teofania e está ali, que é aqui, nos transformará. Vai se fundir esta teofania com esse corpo e aí seremos transformados. E jamais isso se desligará. Agora estamos desligados nos corpos e teofania, mas esses anjos que acampam ao nosso redor, quando entrem, nunca mais sairá. Ou seja, se introduz ali e fica ali, selado. E ali, fica ali, trancado. E ali essa etapa de 30 ou 40 dias vai ser algo impressionante. Algo glorioso.
Mas olhando a esse propiciatório, aí nós vamos ter, não vamos ter nenhuma falha para chegar. Essa é a chave. Este é um par de pontinhos que vai ser dado ali para poder seguir em frente. Não sabemos quanto nos falta. Esperamos que seja pouco. Mas tudo vai depender do povo. O povo esteja pronto, que o povo esteja preparado, esteja clamando por isso, esperando e clamando, porque a obra continua. E tu que não vai parar por nada. Este ano vai ser um ano muito importante também. Algo que vai estar acontecendo no meio da igreja e que vamos ver tão avançado que estamos no programa divino quanto a tudo que Deus estará fazendo. Mas tudo vai depender do povo. Por isso diz que marchem. Embora que se molharam os pés, mas era tempo de marchar. Não podia ficar. Não, espera, deixa eu ir um momentinho ali. Não, esse tempo já teria sido dado. Eles estiveram ali na viagem, ali para se identificar e depois para dizer marchem. Estamos nesse tempo assim, de espera, de preparação, inquietação, em tranquilidade. Depois, tirando coisas que não precisamos levar ou cruzar, ou quando não vai cruzar um lugar, mas isso aqui está muito pesado, deixa eu tirar e levar o essencial para ter uma caminhada mais aliviada. Estamos em preparação para logo marcharmos, seguirmos em frente. E uma vez que tu acelere, isso está pegando velocidade, porque tem muitos atrás, já tem muitos. Todos têm sido trazidos de uma maneira como foi esta noite, porque o mundo está em trevas, mas tem luz para os eleitos. Mas essa noite, o que foi? Comeram depressa o cordeiro, tinham que comer tudo rápido, porque em que tempo? É o tempo que estamos agora, comendo maná, apressadamente, e não sai um e sai o outro, e sai de um áudio, sai outro áudio, sai outro, e sai outro, e quando vai ver, já tem tido um conhecimento na tua vida, que na tua vida toda não tiveste, em menos tempo, como diz, já tem tido um conhecimento tão grande, que agradecemos a Deus, que nos tem permitido entender, nos permitiu receber, entender todo esse mistério tão grande que ele tinha oculto, que disse a João, não escrevas. Disso não fales agora. Deixa passar os seus selos. Tropeçarão com isso. Sim, tropeçarão com isso. É porque é algo que vai fazer tropeçar. Se tropeçarão é porque é algo que se vai fazer tropeçar. Então, tem coisa que vai ser falado quando tem a necessidade de saber. Vai acontecer os tropeços. Mas tem uma necessidade em nós. E agora é o tempo. Agora é a necessidade. Agora é o tempo de prova. Agora é o tempo na qual o povo tem que estar nesta parte de prova para vencer. Isso faz a nós mais que bem-aventurados. Isso faz de nós mais que bem-aventurados. Faz de nós privilegiados de que tenhamos entrado em seu programa, sermos parte desse programa e agarrar-nos deste novo propiciatório. Agarrar-nos deste lugar de misericórdia, que é a base da nossa fé, para obter a transformação. Sem sangue. Tem que ter sangue aplicado. Tem que ter o vinho, o azeite. Tem que ter tudo isso que foi refletido, tipificado em nós,
E isso produz o estímulo que é a revelação. Mas tudo isso tem que estar no trono humano de cada indivíduo. E tem que estar posto no meio da igreja como templo espiritual neste novo propiciatório. Para crer nisso e ver Deus ali, eles têm a revelação, a qual, através desta revelação, tem que produzir a transformação desse corpo, assim que, como tem todos os elementos ali, eu vou transformar eles. E aí a glória de Deus vai se manifestar no meio da igreja, no meio deste lugar santíssimo que teve a glória de Deus no templo de Salomão e o tabernáculo de Moisés, e no Monte da Transfiguração, que a glória de Deus esteve ali. Em que momento? No momento em que já a pessoa vai ser adotada. A glória de Deus sempre desce onde estão os elementos para que aconteça esta promessa, a adoção. E o que estava ali? Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração. E veja que Jesus ainda não tinha sido crucificado. Não tinha derramado seu sangue. Mas estavam ali os ministérios. E como pode ser possível que não tenha derramado sangue? E está ali os ministérios e foi adotado. Vejam o poder tão grande que tem esses ministérios. Se aconteceu com um, automaticamente vai acontecer com os que estejam no meio desse ministério, operando, Deus operando por meio dele para a adoção dos seus filhos. Obrigatoriamente tem que adotá-lo. Porque já identificaram o ministério, identificaram o trabalho que está sendo feito, já identificou a mensagem e estão dizendo, é isso que eu estou precisando? Mas eu não posso soltar essas asas que estão me trazendo cura, saúde, é impossível que eu possa largar isso. Não soltarão, porque viram que com o nosso irmão maior aconteceu. Então conosco também tem que acontecer. E já tinha ali Moisés e Elias. E tem aqui Moisés e Elias, pois eu vou ser adotado também. Automaticamente seremos adotados, seremos transformados. Porque se aconteceu ali, vai acontecer aqui. E a glória de Deus, certamente, vai descer. E viram, e virá a nós. Jesus ficou só. Que é uma só voz, que é a que sairá dali, falando já todas as coisas que esteve se falando, porque teve pregação, ou seja, continua se fazendo o que estava fazendo. Se houve pregação, chamamento e tudo isso, é porque já vinha se pregando, já vinha se falando a palavra. E, consequentemente, depois ali, quando o irmão Branham disse que viu a coluna de fogo descer ali e depois descer, veja que muitas vezes o irmão William coloca que o irmão Branham, quando ele disse, enquanto o nosso irmão Branham tem alguns momentos de descanso, veja, isso representa, o irmão William também diz, que o irmão Branham está na sexta dimensão. E este lapso de tempo, veja, se vê como se fosse tão próximo aí. Por isso, quando ele vê a coluna de fogo descer ali, e depois diz, e depois o anjo e eu descemos ao quartinho. Desde este momento até o momento em que pode haver acontecido, não sabemos quanto tempo é. Ou seja, que tudo isso já vem acontecendo, não sabemos desde quando esta coluna de fogo está ali, no quartinho de madeira. E logo o anjo vai. São muitas coisas que a pessoa tem que ver de diferentes ângulos para se pôr na posição e ver tudo o que vai estar acontecendo. E, por exemplo, vem pregar o ano da boa vontade do Senhor e o dia de vingança. Foi o que aconteceu. 2.000 anos ou mais. Ou seja, que ali não se sabe quanto tempo é. Pode ser desde o momento,
um segundo, um mês, 6 meses, um ano. Não sabemos que tempo é. Por isso, quando os filhos de Arão entraram, pensavam que, digamos que... Tem uma parte que ele diz que parece que estavam ali bêbados ou alguma coisa assim. Ou seja, que eles pensavam que isso era... E aqui pensam, assim, falando, que entrasse a igreja, não só em Porto Rico, em todo lugar. Entrar a igreja e não estar de acordo com isso. Possam pensar, sentir em seu coração coisas negativas. Isso é contado como os filhos de Arão, porque aí está a presença de Deus, nesse lugar, onde vamos adorar a Deus, glorificar o seu nome, escutar a sua palavra, e a pessoa entrar para ministrar neste lugar com fogo estranho, pensamentos e coisas, ações contrárias ao que Deus está fazendo. Isso é contado como os filhos de Arão, porque estão entrando num lugar onde está a presença de Deus. Por isso eu digo, não sabemos quando já isso esteja ali, dentro, operando, porque está no nosso meio. Diz que a coluna de fogo esteve ali e depois desceu ao quartinho. Mas se esteve ali dentro do auditório, em algum lugar está. Tudo é simples, mas como Deus o cumpre de uma maneira tão simples, quando se fala, a pessoa põe como algo tão grande, e já aí se surpreenderam os filhos de Arão, depois quando não sabemos onde estão, mas certamente disseram, bom, se os filhos... Se o jovem rico ali conheceu, veja, esteve no inferno, ou na quinta dimensão, no inferno, o inferno está mais abaixo. E eles ali entendeu, porque disse, mas então se não pode fazer isso, então manda alguém que diga, meus irmãos, para que não venham aqui. Ou seja, houve ali um conhecimento que ele teve. Até os que estarão ali conheceram ou conheceu esse erro que ele fez, mesmo estando vivo, que pode haver feito de crer, deixar tudo e seguir a Jesus. Ou seja, que a decisão e todo o conhecimento que temos, se não se aplica no tempo em que vivemos, no programa divino, e a pessoa não foca em se agarrar da mensagem, do programa de Deus e da sua obra, não pode deixar para depois. Depois já não tem oportunidade para dizer, mas agora sim eu creio. Mas esta parte, quando eles entram ao templo ali no lugar santíssimo, veja que eles passaram no átrio, passaram no lugar santo, e no lugar santíssimo morreram. Passam da lei, passam da dispensação da graça e seguem com isso aí e passam deste lugar ao lugar santo e não aconteceu nada. Ali, chega com essa... vão rindo e depois chegam no lugar santíssimo tentando fazer o mesmo que fizeram na dispensação da graça e caíram mortos. Não pode agir igual como agiram na dispensação da graça e pensar que vão se sair bem. E assim também é no físico. Entrar uma igreja com essa intenção, com essa negatividade, com isso tudo, porque isso é contado como fogo estranho. Tu não vais adorar a Deus com fogo estranho. Tem que adorar a Deus em espírito e em verdade. E tudo isso é contado a todas essas pessoas que entram. Melhor que não venham. Porque se vão entrar com negatividade e com pensamentos e depois com atitudes e coisas a um lugar onde se adora a Deus, que pensem melhor antes de entrar nesse lugar. Todas estas coisas, muitas vezes, está se falando coisas que não têm amor, não tem... Deus é fogo consumidor. Ele se esquece que Deus é fogo consumidor e tem um programa que ninguém pode fazer o que dá vontade de fazer. Tem que ser dirigido por esse programa. E como é um programa divino, ninguém diz a ele como fazê-lo.
Não é que eu creio que eu tenho que dizer a ele, por que tu fizeste isso assim, o assado? E quem é tu para vir querer dizer a Deus como fazer as coisas? Quem foi seu conselheiro? Ou alguma coisa assim que ele diz. Ninguém foi seu conselheiro. A ele se agradou cumprir tudo nesse tempo, como já tem seu programa. Como ele já o tem, destinado de que viria outro propiciatório. Um novo propiciatório. Ao grupo onde Jesus disse, onde esteja o corpo morto, aí se ajuntarão as águias. Isso é a palavra, o corpo morto é a palavra, a revelação do que Deus está nos trazendo. O que Ele está fazendo é juntando, tirando da sétima era, trazendo-nos a pedra angular, a oitava era, onde é tipo e figura do que aconteceu no Monte da Transfiguração. Obteve ali a adoção de Jesus, porque em cima, na montanha, onde isso acontece, abaixo, estão tratando de tirar um lunático, ou há um espírito que a pessoa tinha, e eles não tinham este ambiente de adoção. O ambiente de adoção está aqui em cima, no Monte de Sião, onde estará acontecendo o desafio, que é o desafio da vitória que vai se obter, da prova, a grande prova nossa, para obter a vitória. Ou seja, que o desafio final, o desafio foi ali no Monte Carmelo, e o primeiro desafio, e o segundo no Monte da Transfiguração, e o terceiro desafio, Monte de Sião. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, correspondente a este tempo final, que é a oitava etapa, a Era de Ouro, a etapa mais gloriosa de todas as etapas, a etapa dos vencedores, onde estão recebendo o novo propiciatório, onde receberam a misericórdia de Deus pela última vez, que a misericórdia de Deus é estendida ao povo que ainda está nessa terra, que tem que ter algo onde se agarrar, como Jacó se agarrou do anjo, que sabia que viria a ele Esaú, e ele dizia, com esta bênção, eu vou poder lutar com Esaú e vencê-lo. E observem que o venceu com amor. Mandou primeiro seus filhos, mandou depois, e porque a vitória do amor divino neste tempo final. Carpa é igual, ou pequena carpa, escreveu igual, amor divino, ou vitória no amor divino. Onde vai ser isso? Aqui. Onde o desafio estará sendo trazido e onde a prova aos vencedores estará se realizando ou está se realizando esta prova. Todo vencedor tem que ser provado. Todo que vai ser adotado tem que ser provado para passar por essa prova, para que logo venha a adoção. O vencedor. A palavra diz. O vencedor, aí não é possível. O vencedor, talvez, ele diz, ao que vencer, herdará. Ao que vencer. Ao que vencer, porque o vencedor é que vai receber todas essas bênçãos, todas essas recompensas que dizem Apocalipse do 2 em diante, e o capítulo 3, que vai receber neste tempo final. A vara, que é a palavra, o cetro. Veja que não passa apenas ao mensageiro deste tempo final, senão que passa aos escolhidos. Não é para deixá-los ali, mas é para dar, repartir e que cada um tenha. São pequenos messias, ele diz. Deus não diz deuses sois? Sois deuses? Imagine-se com tudo que foi feito, quanto mais com muitos filhos de Deus adotados. Vamos estremecer este mundo, vamos deixar de cabeça para baixo e vamos deixá-lo em confusão como jamais aconteceu em todo o tempo na qual a criação foi criada, desde que a criação foi criada. Estremeceremos esse mundo e vão ver que não é cordeiro, que é leão.
E aí o diabo vai estar enrascado. Vai saber então quem é Deus. Se não o conheceu, aí ele vai conhecer quem é Deus em sua manifestação final. Como o leão da tribo de Judá, rei dos reis e senhor dos senhores, mas já em uma obra de reclamação, a obra que ele prometeu desde antes da fundação do mundo, que quis fazer com Adão. Mas nós levamos tudo o que Deus quis mostrar ao seu povo, à sua igreja. Curador, Salvador, misericordioso, clemente. E todos os atributos de Deus nós levamos. Cada indivíduo, ao ser parte de Deus e ter essa representação dele, temos todos esses atributos em nós. Porque vamos julgar até os anjos. Os anjos julgarão até os anjos, porque teremos tudo o que Deus quis mostrar no meio do seu povo, desde a criação para cá. Todos esses atributos nós teremos. Vamos saber discernir. Vamos saber. Todas estas coisas a teremos cada um de nós. Ser como Ele. Ser como Deus é algo que não cabe na mente humana, mas sim na mente de um vencedor. Nós temos um coração tão grande que toda a revelação, todo este título de propriedade está para cada um, ou seja, cabe exatamente em cada coração. Cada um tem, pode ser pequeno como William, ou pode ser grandão como Muelo. O coração de Muelo e o dele são iguais. Cabe o mesmo título. Não vai se esticar porque é pequenino. Ainda que não saiba, porque não tem vídeo aqui para que possamos ver. Que não saiba, mas que possa aqui o pequenino se põe um pouco maior. Mas pode ser um pequenino também, e pode ser um homem grande, e o título de propriedade cabe no coração de cada um. Não tem tamanho para que a palavra de Deus entre e penetre e esteja ali no coração de cada filho de Deus, escolhido de Deus, que nesse tempo final estará se preparando neste tempo de provação, neste tempo que Deus nos permitiu ter. Um tempo glorioso, o tempo do maior avivamento na história da humanidade que já aconteceu. Tempo de regozijo, de alegria, de felicidade. Não estamos cabisbaixo. Vamos para frente, alto, olhando as coisas celestiais e clamando por este momento de adoção, porque é para isso que estamos nos preparando, para a adoção. Os outros olham para baixo, cabisbaixo. Nós olhamos para cima, porque estamos olhando as coisas celestiais, nós focamos e olhamos, para que elas sejam as que nos ajudem nesse tempo a seguir nos preparando para a adoção, para a transformação de nossos corpos, olhando o novo propiciatório. Aí obteremos a vitória. Aí teremos esta finalidade da prova, o qual no final é a vitória, o vencer. Venceremos. Tem um cântico que diz: vencerei, porque Ele está comigo. Vê? Somos os vencedores, porque Ele está conosco neste novo propiciatório. Por isso vamos vencer, porque Ele está conosco, no nosso meio, operando em simplicidade. Em simplicidade. E se foi simples ali, é mais simples agora. Porque o que Deus faz, de uma forma que o ser humano o espera grande, quanto maior o ser humano espera, mais simples ele cumpre. Simples, tão simples que vai passar despercebido de muitos. Vigiem, o irmão Branham disse, porque vai ser tão simples, vai ser tão humilde,
que vai passar despercebido, mas o vencedor não vai passar despercebido. Este está com os binóculos bem ajustados e não tem como dizer que vai lhe escapar esses ministérios. Uma vez que o identificaram, não tem como de que escape da visão, da mira. Como um bom atirador, tem ali a mira bem ajustada, assim ele não vai escapar de nós. E não o soltarão. Não soltarão o anjo do pacto, a coluna de fogo, até que não sejam adotados, transformados. Todo vencedor vai se agarrar disso e vai obter a vitória. Assim como o vencedor, no fim do tempo, vai dar a vitória. Este mensageiro que Deus tem nesse tempo também dará a vitória a todos os escolhidos. E estão dando ali o alvo, estão acertando o alvo. Vocês vão estar obtendo a vitória, porque é o novo propiciatório o que vocês estão olhando. Outro propiciatório formoso, irmão William escreve ali. Agora, onde está? Se tem outro propiciatório, ele escreveu. Mas procurem ele. Tem que estar em algum lugar. E ao encontrá-lo, podemos dizer, encontrei a Deus. Encontrei a coluna de fogo. Achei. E não vou te deixar ir. Ao contrário, se cumprirá a promessa do livro de Citações quando disse: quando essa perseguição venha, não te assuste. Tem uma luz. E qual é a luz? A coluna de fogo que nos levará, nos raptará. Ela não passará pela tribulação, irmão Branham disse. Ou seja, essa luz é a que cada um de nós estamos seguindo. É a direção, é a luz no meio do povo. Essa é a luz da revelação. Por isso, quando se fala algo, o escolhido, o vencedor, em seguida diz amém. Esta mensagem tão gloriosa de domingo, essa mensagem tão gloriosa de quinta ou de sexta, essa conversa. Por quê? Porque são gotinhas são borrifos de orvalho. Estão vendo este raio de luz entrar e penetrar ela, onde logo serão absolvidas no rapto. Somos estas pequenas gotas de orvalho que tremem quando sai o sol. E sai o sol, mas potente, tão potente, que está ali nos calorando muito. Este calorzinho forte para obter a maturidade completa de um filho e filha de Deus adotado. É um tempo de amadurecer. Já é um tempo de estarmos diante do sol, na madurez, para obter a adoção. Amadurecendo diante do sol, aqueles que, quando madrugam, e o outro que está deitado, ou a esposa, ou algum companheiro de escola, que se compartilham os quartos, tem que acelerar, e o que acontece é que não tem que madrugar e tem que seguir essa etapa, porque incomoda aquela luz e tem que desligar a luz. Alguns não incomoda, e a outros vai e querem mais escuridão, se cobrem com a coxa de cama. E nós tiramos tudo, por isso que ele dizia um escrito: olhai as coisas de cima. Ele diz, para que nós, para tirar a almofada e tirar tudo, diz algo assim. Nós sim, desejamos mais este raio de luz. E se querem, eu não preciso mais. Assim que, olhando este novo propiciatório, sigamos em frente, que vamos chegar à meta. Deus não vai nos decepcionar, porque estamos no caminho certo, olhando ao lugar correto e crendo no correto, crendo nas promessas de Deus, olhando o novo propiciatório. Hoje é 17 de janeiro deste ano de 2023 e estamos no oeste da grande carpa catedral.
E é no oeste onde Deus está cumprindo o seu programa final. E logo depois voltará este mesmo sol ao leste, a Israel. Deus lhes abençoe, Deus lhes guarde a todos.